Oi, eu sou o João Vitor de Barros, aluno do segundo período de Tecnologia em Radiologia pelo TFPR, e a gente vai estar apresentando para vocês dois vídeos dentro da disciplina de Anatomia 2 sobre a esquizofrenia e como ela age no cérebro humano. Oi, meu nome é Rebeca Moraes de Oliveira, eu faço parte do segundo período de Tecnologia em Radiologia pela UTFPR, na turma de Anatomia 2, da professora Kátia. Então vamos para o primeiro vídeo. Bom, então o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia ela é um dos transtornos mentais mais conhecidos e hoje ela afeta 1% da população mundial. A esquizofrenia é um transtorno mental grave que muda o modo como a pessoa pensa, sente e se comporta socialmente. Ou seja, essa desestruturação psíquica ela tem sintomas como alucinações, delírios, dificuldades no raciocínio e alterações no comportamento, como a indiferença e o isolamento social. Além disso, a pessoa com esse transtorno ela também perde a noção da realidade e ela encontra sérias dificuldades de entender a diferença entre o que é real e o que não é. Que esse fenômeno, no caso, é conhecido como psicose. E por isso, as principais características desse transtorno é quando a pessoa ouve ou vê coisas que na verdade não existem para mais ninguém. E por ser um transtorno mental que afeta a percepção da realidade de uma pessoa, a esquizofrenia ela tem impactos em diversas áreas da vida do ser humano, como a pessoal, a profissional e a social. E exatamente por isso que ela é classificada pela OMS como uma das doenças mais incapacitantes e também como uma das 10 principais doenças que mais interferem na mortalidade do ser humano. Mas vale lembrar que a esquizofrenia ela tem sim tratamento e ela não tem absolutamente nada a ver com dupla personalidade. Então é muito importante que as pessoas se informem e tentem se livrar o máximo possível de todos os estigmas que a sociedade impõe sobre a doença, porque com o diagnóstico feito e um tratamento certo, a pessoa pode sim viver com uma boa qualidade de vida. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os sintomas. Os sintomas da esquizofrenia podem variar muito de pessoa para pessoa, muitas vezes tornando muito mais difícil o diagnóstico ou tratamento. Por isso, foram feitas subclassificações de tipos dentro da doença. Mas alguns sintomas muito característicos são delírios, alucinações, fala desorganizada, pensamentos e ações intrusivas, comportamento muitas vezes inadequado, qualidade de sono ruim e muitas vezes conturbada. Os sintomas cognitivos são dificuldade de aprendizado, falta de concentração, problemas de memória, isolamento social e todos esses pontos podem ocasionar em abandono escolar. Já os sintomas neurológicos são tiques faciais, movimentos mais desajeitados ou estabanados, movimentos bruscos e descoordenados, piscar os olhos com muito mais frequência e até uma desorientação espacial. Para diminuir um pouco a subjetividade, os sintomas são divididos em duas classes: sintomas positivos e sintomas negativos. Os sintomas positivos da esquizofrenia recebem esse nome pois estão ligados a comportamentos com mais aceleração ou agitação. Esses também são os sintomas que possuem uma resposta melhor e mais efetiva à medicação. Já os sintomas negativos são aqueles que demoram mais tempo para se manifestar ou para serem percebidos. Também estão ligados a comportamentos mais apáticos ou com falta de emoção. Então, como a esquizofrenia age no cérebro? Primeiramente, a gente vai mostrar as áreas do cérebro que são mais afetadas pela esquizofrenia. A gente tem o córtex pré-frontal, responsável pela escolha das opções e estratégias comportamentais, pela manutenção da atenção e controle do comportamento emocional. O lobo temporal também é atingido, que ele é localizado na parte lateral da cabeça e ele é responsável essencialmente pela percepção auditiva e por alguns componentes receptivos de linguagem. O sistema límbico também é atingido, e o sistema límbico ele é um conjunto de estruturas cerebrais que são interconectadas e elas processam emoções e comportamentos motivados e a memória. Ele também é localizado abaixo do córtex, mais internamente ao cérebro. E esse sistema límbico ele é composto por várias áreas do cérebro, mas as principais atingidas é o hipocampo, que desempenha um papel crítico na formação, organização e armazenamento de novas memórias, e as amígdalas cerebrais, que são localizadas na porção dorsomedial do lobo temporal, e a sua principal função é relacionada às emoções de medo e fuga. Pesquisas feitas com diferentes tipos de imagem chegaram a revelar que o cérebro de uma pessoa com esquizofrenia ele apresenta principalmente diferenças estruturais, incluindo na substância branca, que constitui as vias de comunicação entre o sistema nervoso central e os locais externos a ele, e na massa cinzenta, que é o córtex, o local de recepção e de integração de informações e respostas.
E segundo esses estudos, a esquizofrenia ela reduz a substância branca e ela muda sua densidade e estreita a massa cinzenta em diferentes partes do córtex. E essas alterações na substância branca, elas estão relacionadas a sintomas psicóticos e uma capacidade menor de concentração. Em alguns pacientes, as técnicas de mapeamento por imagem revelaram uma menor atividade cerebral e redução de massa cinzenta na área do córtex pré-frontal. E atividade reduzida nessa área pode causar sintomas negativos. Também foram notadas perdas reais de tecido nas amígdalas e no hipocampo. E a área diminuída dos lobos temporais do cérebro e áreas límbicas parecem estar ligadas aos sintomas positivos, tais como ouvir vozes. A esquizofrenia ela também pode causar defeitos nos circuitos cerebrais, resultando no bombardeio de informações não filtradas, o que pode ocasionar tanto sintomas positivos quanto negativos. E oprimido por dados desorganizados, os sintomas positivos eles ocorrem e a mente incorre em erros de percepção e alucina, tirando conclusões incorretas e tornando-se desiludida, realizando escolhas ímpares de sentimentos e de comportamentos. Além disso, alguns especialistas também acreditam que a esquizofrenia ela pode se originar de uma desordem nos neurotransmissores. Existe uma possível relação entre as anormalidades cerebrais e o desenvolvimento da esquizofrenia e, e o transporte de dopamina no cérebro. Estudos de imagem mostraram uma hiperatividade da dopamina nas partes do cérebro onde parecem se localizar os sintomas psicóticos. E em esquizofrênicos, o lado esquerdo do cérebro ele tende a ter concentrações mais altas de dopamina que o direito, o que provavelmente não é devido a uma produção maior de dopamina, mas é a um aumento dos receptores químicos que atraem e fixam a dopamina em partes do cérebro mais deterioradas. E a pesquisa também revelou uma baixa atividade de receptores de dopamina ocorrendo no córtex pré-frontal, o que pode ser relacionado a sintomas negativos.